segundos de magia, a química entre Trump e Lula, entre Lula e Trump. Meu Deus, que coisa fantástica. Foram 39 segundos em que se encontraram. Não estava combinado, se encontraram numa sala e rolou aquele clima. Eu gostei dele, ele gostou de mim, nós nos abraçamos. De repente, um mar de possibilidades se abriu. Quem acredita nisso, gente? Muita gente emocionada em função disso, versões para todos os lados. Muito bem. Houve um encontro, o primeiro encontro entre ambos. Há um fato novo. Há uma chance de diálogo. Houve um diálogo. Há uma chance de diálogo. Há um encaminhamento para uma reunião, tudo mais constante a ser virtual, por videoconferência ou telefônica. Havia nada, agora há essa possibilidade. Agora houve um diálogo. Para que toda essa emoção dos dois lados? Fiquei bastante impressionado com as reações. E aí, claro, tem versões para todos os gostos. Iniciativa de Donald Trump, foi Donald Trump que pediu, nesse breve encontro de 20, 30, 39 segundos, foi Donald Trump quem pediu um encontro. Outros dizem, não, foi iniciativa de Lula o encontro. Parece que o encontro haverá, não fisicamente um encontro, uma conversa, um encontro virtual, uma conversa telefônica, repito, para quem tinha nada, algo passa a haver. Volto à questão das emoções, muitas emoções. Eu as tenho, eu boto as minhas barbas de molho, porque conheço um pouco o modus operandi de Donald Trump, sei que ele age na forma improviso, sei que é imprevisível, e sei que alguns dos seus conselheiros mais próximos, não sei também se ele é exatamente alguém suscetível a muitos conselhos, mas aqueles que o cercam e que o alimentam, sei que, por exemplo, Marco Rubio está claro no momento em que Trump fala, sei que Marco Rubio, secretário de Estado, não achou muita graça. Um dos principais agentes de medidas como a Magnitsky contra autoridades brasileiras. Vamos lembrar que Donald Trump, ao fazer o seu discurso, dizer, eu gostei de Lula, ele gostou de mim, eu só faço negócio com quem eu gosto. Engraçado, porque aí Donald Trump é bem típico do presidente dos Estados Unidos, ele confunde a atividade privada, como se estivesse negociando algo relativamente às suas empresas, uma negociação privada, ele confunde a sua atividade empresarial com a lógica de um chefe de Estado. Mas assim que é a negociação dele. Eu só negocio, veja, o presidente dos Estados Unidos falando do alto da tribuna da ONU, na Assembleia Geral da ONU, dizendo eu só negocio com quem eu conheço, uma coisa tipicamente trumpiana, mas que chama atenção. Não nos esqueçamos de que esse presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que gosta de Lula, gostei dele, estivemos juntos rapidamente, nos abraçamos, vamos conversar, vamos nos reunir na semana que vem, que esse é o mesmo presidente que na véspera, anteontem, que na véspera sancionou autoridades brasileiras, sancionou isso na segunda-feira, sancionou a mulher de Alexandre de Moraes, o Instituto Familiar, a holding patrimonial da família, sob a lógica Magnitsky, e cassou vistos americanos de um punhado de autoridades, entre os quais o advogado-geral da União, Jorge Messias. É esse aí que gostou de Lula. É assim, tem histórico desse tipo de atividade de Donald Trump, de elogiar, enquanto, de outra parte, está promovendo sanções duras, ou aumentando tarifas, ou soltando verbo contra aqueles que elogiaram. Antes ou depois é assim que funciona. Então, barbas de molho. Muito impressionante as emoções de parte a parte, né? Diante dessa perspectiva de reunião, de encontro, da perspectiva, por exemplo, aí já falando da parte dos bolsonaristas, né? Diante da perspectiva remota, mas existente, de perderem o controle da interlocução com a Casa Branca, aí já surge Donald Trump jogando o xadrez 77D, 78D, olha, Donald Trump faz assim sempre, ele cria as condições e vai para a negociação e sempre ganha. É verdade, mas a turma sentiu um pouco, porque é fundamental para o bolsonarismo eduardista, Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, muito importante, mais influente ainda, Paulo Figueiredo, eles têm um acesso praticamente exclusivo, o acesso brasileiro praticamente exclusivo à Casa Branca. Surge um fato novo, certamente incômodo para esse monopólio, que é a chance
de Lula estabelecer um diálogo. Repito, para quem não tinha nada, algo surgiu no horizonte. Emoção também do lado lulopetista, né? Galera muito emocionada. Lula é sedutor, é impossível encontrar-se com Lula, ainda que por segundos é impossível e não se sentir seduzido e gostar de Lula. Então agora, com esse simples gesto, com esse simples abraço, as tarifas começaram a cair. Muita gente cantando vitória, onde nem sequer peleja há, nem disputa a aposta. Houve um encontro derivado das atividades diplomáticas e de discursos já digeridos por ambos, tá? Não pensem que os discursos, tanto de Lula quanto de Trump, serão impeditivos quando as assessorias pegarem, certamente já pegaram, os textos e lerem as traduções do que disse um, do que disse o outro, uma hipótese que não tenham prestado atenção. Não muda nada. Foram lá, deram os seus recados. Achei o discurso do presidente Lula bastante adequado para o locus em que se dava. Deu o seu recado. André, se você está elogiando o discurso, você concorda com o discurso? Não se trata disso, pessoal. Estou dizendo que o aspecto formal, o endereçamento dos recados esperados da parte de Lula, teve o tom correto. Lula deu o seu recado, Trump deu o seu recado, depois se encontraram e marcaram, projetaram a possibilidade de um encontro. É isso e não é outra coisa. Não precisa dessa espuma toda, dessa emoção toda. Apenas o primeiro contato entre dois chefes de Estado, cada um com o tamanho da nação que representa, caminhando uma conversa que pode até não acontecer. E que tudo mais constante acontecerá por telefone, portanto não presencialmente. Isso me parece ser um cuidado do governo brasileiro, para não colocar Lula naquele mesmo lugar, há outros exemplos, naquele mesmo lugar para ser esculachado em que esteve Zelensky, o presidente da Ucrânia. Essa precaução muito clara do governo Lula, não vai submeter o presidente àquele tipo de ambiente. Então, conversam por telefone. O Brasil já não tem nada nessa negociação, repito, é um começo de conversa. Pode ser um começo de conversa que, apesar da química, apesar do clima que rolou, pode ser uma conversa que não tenha muito como prosperar. O Brasil pode interditar essa conversa? Pode. Donald Trump pode, em negociação com o presidente Lula, falar que exige que o governo brasileiro interfira no judiciário, em função da condenação de Jair Bolsonaro. Não é uma possibilidade, seria interdição do debate, se essa for a condição. A gente não sabe o que acontecerá doravante. A gente sabe o que aconteceu. Um diálogo posto, gerando euforias e incômodos, a depender do lado em que se estiver, muitas teorias sendo especuladas. Não deixa de ser engraçado. O que mais a dizer sobre isso, sobre esse encontro? Realmente não vejo razão para toda essa onda. O que mais eu teria a dizer? O mercado financeiro. Mercado celebrando a perspectiva de... Bom, é verdade, a perspectiva de, ante a possibilidade de um diálogo, de não virem novas sanções. Vamos lembrar, o Brasil continua no mesmo lugar, com autoridades sancionadas, com o ministro da Suprema Corte sancionado, com a nave Magnitsky pousada sobre nós, nos ameaçando, uma linguagem intimidatória, a nave que pode permanecer sobre nós até as eleições, para influenciar o nosso processo eleitoral, uma nova rodada de sanções tendo acontecido anteontem. Vejam a prática, o mundo real, e a parolagem, e a conversa. E as sanções continuam. O Brasil continua um país altamente tarifado pelos Estados Unidos. Nada disso mudou até agora. Mas o mercado financeiro, que é muito otimista, fica otimista muito facilmente. O mercado financeiro. Alô, rapaziada do mercado. Não levem para o pessoal. Até porque não existe totem mercado financeiro, certo? Mas, de modo geral, o mercado financeiro se seduz muito facilmente.